pessoal, Marcelo DM Relógios com mais um vídeo. Trouxe um vídeo aqui de comparativo para vocês. É um comparativo que eu fiquei até pensando em fazer ou não esse comparativo. Eu acho que o vídeo nem vai ficar muito longo, pessoal, porque, é muita sacanagem que a Pagani fez com a gente, né? Eu vou mostrar para vocês. Para mim é o mesmo modelo. Não muda em nada um do outro. Tô aqui trazendo eles em cores diferentes. Eu acho que a única coisa de diferente que a Pagani tentou trazer entre os dois modelos foi essa pulseira aqui, que ela é de silicone. E ela também é com aquelas trocas rápidas. Tá vendo? Ele faz aquelas trocas rápidas e apenas isso. Apenas isso. Não tem nada de diferente um para o outro. Eu não tenho nem muito o que trazer para vocês aqui nesse vídeo. É só para estar mostrando para vocês verem como os dois relógios são iguais. É praticamente o mesmo. Você vira ele de lado, a mesma característica, os mesmos botões, as mesmas coisas. Você vira ele para o outro lado, mesma coisa. A única coisa que vai ter diferente também é aqui embaixo, ó. Agora que vocês vão ver o que eles trazem de diferente. Aqui, ó, Pagani Designer 1664, tá? E aqui no fecho tem uma estrela do mar, o Walter resistente a 100 metros e o All Star Steel. Aqui também tem o Walter resistente 100 metros igual ao outro, Style Steel, né? Não tá All Star Steel. Pagani Design Série Sports. Esse aqui é o Série Sports, que é o 1644. Então, esse Pagani aqui, o novo, né? É recém-lançado esse aqui. Não é da Série Sports. Não tem nada de diferente de um para o outro. Se você for ver, se você for fazer um comparativo entre os dois, é o mesmo relógio. Não tem nada de falar de um do outro. Eu não vou fazer a pesagem. No final eu vou deixar o vídeo dos dois para vocês estarem vendo. Eu vou deixar os dois vídeos aqui para vocês verem. Tem a pesagem, tem todos os descritivos do vídeo, tá? Aqui é só para fazer um comparativo mesmo. E eu fiz um vídeo só para mostrar para vocês que não tem diferença alguma de um para o outro, a não ser o preço. Esse aqui é mais caro, porque é lançamento também. Esse aqui é mais em conta um pouco, mas é o mesmo relógio, as mesmas características. Eu não vou fazer pesagem, eu não vou testar o cronográfico, eu não vou fazer nada. É só para mostrar mesmo. Eu vou deixar os dois. Ó, vou dar um macro aqui para vocês estarem vendo. Vou pegar um macro. Ó, não tem nada de diferente um do outro. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Só meteram um preço diferenciado, certo? Tá aí, então, pessoal, um comparativo meio que hipócrita, né? Digamos assim, porque não tem nada de diferente. Eu só fui obrigado a fazer esse vídeo para estar mostrando isso para vocês, que eu tô aqui para trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o seu like aí. Quem não gostou, pode deixar o seu dislike. Fica a seu critério. E é isso aí, pessoal. Tem os vídeos deles, vou deixar aí no lado. E até o próximo vídeo.